China, e já na China já existia toda a parte da arte, tecnologias e invenções. Então significa, a China hoje, na verdade, eles mesmos falam que estão aflorando o DNA e o potencial que eles tinham, que os governantes não permitiram que a nação tivesse. Esses são meios de propaganda. Eu vou correr um pouquinho, os mongóis. Os mongóis têm um trabalho muito interessante, é o norte da China, e quando, há 2.200 anos, o imperador Qin, primeiro que unificou a China, começou a construir a muralha, porque ele sabia que na hora da dominação de toda a China, quando fala toda a China, ia até Vietnã, Singapura, toda aquela região, toda a Ásia, né? Inclusive quase lá no extremo Oriente. Lá. Por isso eles falam, né, puxa vida, nós estamos só retomando as coisas que eram antes nosso. E os mongóis foram um dos que mais deu trabalho na dominação. E começou a construir a muralha contra os bárbaros. 700 anos depois, 800 anos, 900 anos, Gengis Khan realmente dominou e ficou 300 anos dominando a China. Previsão de saber o que acontece. A parte dos tibetanos, hoje, voltando de lá, posição, vamos contar a posição deles. Né? Nós estamos vendo muito posição ocidental, da linha verde, do Dalai Lama, que fugiu, né, em função da dominação e da opressão chinesa da dominação. Hoje, a China vem de outro projeto. Né? Conversando com os dirigentes lá do escritório de lá, falei, não, a China investiu muito, o Tibete mudou, todos têm educação, o povo tibetano aceita a dominação. Quem não aceita são os poderes religiosos lá de cima. E eles consideram, em contrapartida, se tivesse deixado no domínio do Dalai Lama, no modelo deles, certo? O Tibete teria caído. Esse é o outro lado. E que eles acham que, assim como Hong Kong, né, tiveram medo em 1998, 97, retornou para a China, e Hong Kong continua prosperando com governos central da China, mas com total liberdade até de moeda em Hong Kong, e Hong Kong sendo o maior desenvolvimento e independente. Eles, Tibete, eles consideram a mesma forma, em que se o Dalai Lama voltasse na parte política, seria dado todo apoio. E é isso que eles tentam negociar. Mas eles consideram que o mundo também, né, perturba, colocando o outro lado, fazendo essas passeatas, né, e os dirigentes lá, claro, do partido, estão muito preocupados com isso e chateados. Esse é o Sr. Deng Xiaoping, né? Esse é o cara que fez um baixinho, né, militar, visionário, que conseguiu fazer toda essa revolução e veio a China de hoje. Esse senhor tem suas qualidades, suas controvérsias. Na China, metade da China considera eles como Deus. Você vai no interior da China, eles colocam a fotografia como vamos dizer, um equivalente a Grande Muralha, 7 mil metros, 7 mil quilômetros de extensão. Já está 8, né? Já inventaram. Toda vez estão descobrindo os restos, né? E a construção disso tem controvérsia, como disse. Cada linha, cada vez que eu vou lá, os guias explicam de uma forma. Uma que eu adoto como minha verdade, realmente, quando o imperador Qin dominou a China e começou a construir, porque quando na dominação não foi de democracia nem de conversa, não foi na porrada. Então todos os homens, 70% dos homens tinham que ser militares. Esses 70% dos homens, na época já era um número grande, em torno de 1 milhão, tinha que ocupar para alguma coisa. O que eles fizeram? Fez a construção. Eles competiam entre os exércitos de cada parte, quem construía mais para chegar. E imagina para construir isso, toda a logística. Hoje, canteiro de obra, alimentação, né? E isso no norte, onde tinha inverno bravo. Isso significa que já naquele tempo existia engenharia e toda a logística. Estão só aflorando agora. Mesma coisa fala
Beijing, né? É capital hoje política, econômica, e tem lá a sua cidade proibida. A cidade proibida, na verdade, a cidade proibida era proibida para os leigos entrarem, era só a cidade, porque o imperador era descendente dos deuses, e ninguém podia entrar, né? O povo não podia ter contato com Deus. A fundação disso daqui, nos prédios, não passam mais do que 50 metros, tem 5 metros de radier de pedra colocado. Agora, não era por causa da sustentação, era para que o povo não cavalcasse e entrasse dentro. E são 9.999 cômodos, porque 10 mil é no céu. E tinha 99 salas, casas das concubinas. O imperador tinha concubinas. Esse é o templo do céu, o único templo, ela é feito para homenagear o céu, de novo a superstição e o culto. Não é diferente das grandes invenções, bússola, papel, imprensa e pólvora, isso todos, como diz, né, tudo copiado da China, e uma grande parte do ideograma. Essas são as atuais e como foi a evolução vindo da natureza. Então, na verdade, é ideograma. Então, ela representa um símbolo. Então, não é o som como o modelo ocidental. E isso fez mexer no neurônio a forma de cavalo. Dá para aparecer montanha, árvore, olho, o dia, o sol. Né? Isso aqui é a força, significa floresta. Põe 3, vira uma selva. Esse é o ideograma, né? Simplificado falando de outras coisas. Essa é a forma que está. Então, a forma do chinês pensar, a forma do operário chinês pensar, esse é o grande diferencial da produção da China. Os não-engenheiros que me perdoem. Né? Os não-engenheiros que me perdoem. Eu recebi lá no ano passado e estava olhando o livrinho, vendo o programa, trabalho, desenvolvimento, uma boa parte que eu falei com você. Está escrito e publicado e dado. Se você for no consulado, cada um, isso né, marketing deles. Agora, atrás deles foi eleito o Comitê Central do Partido, foi eleito o Hu Jintao, que é o presidente. O Jintao é o presidente engenheiro. Segundo homem, Hu Guangguo é engenheiro. Existe no comitê máximo 9 pessoas do comitê principal. Dos 9, 7 são engenheiros. Meus colegas engenheiros, o que nós estamos fazendo aqui? Precisamos assumir esse país, Projeto Brasil. Né?